Bom dia, pessoal. Então, nessa semana estamos nos vendo 2 vezes, né? Mas isso é muito bom. Eu, por mim, teria aquelas todas as aulinhas normais, como sempre, né, gente? Mas, enfim, esse período que a gente está em casa, que a gente tem a oportunidade de meditar, de se concentrar um pouquinho, a gente está vendo claramente, numa situação tão difícil que está passando no nosso país e o mundo inteiro, né? Claramente o bem e o mal que a gente pode determinar bem observando o noticiário, né? O bem através das pessoas que se dedicam diuturnamente para salvar os seus semelhantes, né? Correndo o risco de até perder a vida, mas estão ali na luta, né? Os cientistas, os pesquisadores que estão se empenhando para ter uma nova vacina, para ter uma vacina, enfim, para o novo coronavírus, né? E o mal representado pelo quê? Pelas pessoas que querem se aproveitar da desgraça, da morte, da miséria dos outros para poder ter as suas vantagens pessoais. Isso é inadmissível, né, gente? E eu vejo, às vezes eu fico muito triste quando eu vejo isso, e eu gostaria até que vocês pensassem, mas às vezes vocês podem até achar que não. Mas toda noite eu me ajoelho, joelho dobrado, pelos meus filhos, pelos meus netos, por vocês, porque me acho responsável por vocês, e espero que sempre vocês procurem o caminho do bem, tá? O caminho que nos leva à verdadeira felicidade mesmo, que é o bem do nosso próximo, que assim nós teremos o bem nosso também, com certeza, consciência tranquila. E eu gostaria, né, que vocês gostassem de química, porque se vocês pensassem bem, vejam bem, as vacinas, tudo que está acontecendo, enfim, a indústria química, a indústria farmacêutica que está se desenvolvendo com todas essas coisas ruins que estão acontecendo, há um lado bom, de novas descobertas, de novos, ampliando os horizontes de todos, né? Às vezes precisa ter um mal para que o bem possa acontecer. Então, né, gente, vejam bem, você pode falar assim, nossa, mas o que isso, esse negócio que eu estou aprendendo de química, que parece tão elementar, tão básico, que não vai servir assim tão para já. Mas não esqueçam que para toda longa caminhada tem o primeiro passo, os primeiros passos, né? Então, se um dia vocês se interessarem pela área da saúde, vocês vão precisar da nossa quimicazinha não é química, né? Vão precisar da biologia com toda certeza, a bioquímica, que é a reunião das duas. E quem se interessar pela área da saúde é o que eu amo, né? Claro, todas as áreas são importantes e necessárias, mas no meu caso, como eu trabalhei bastante em hospitais, em farmácias, eu sei o quanto a gente pode ser importante para os outros, né? E eu tenho ainda para ficar dando aula para vocês, né? Vejam que coisa boa, para mim, pelo menos. Bem, pessoal, então na nossa apostila anterior, a gente começou a aprender a estrutura atômica, né? Então, os modelos atômicos, o átomo, o núcleo do átomo contendo prótons e nêutrons, a eletrosfera, onde estão os elétrons repartidos em camadas ou níveis de energia. Tudo isso eu espero que tenha ficado alguma coisinha na cabeça de vocês. Uma coisinha não, gostaria que tivesse ficado tudo, né? A distribuição eletrônica. E nós sabemos que são os elétrons lá da camada de valência, do último nível, do nível de maior energia, que participam das reações, que participam do que a gente vai estudar agora, que são as ligações químicas, né? Então é sempre importante a gente lembrar mais uma vez da camada de valência, dos elétrons da camada de valência. Eu estou repetindo aula após aula para ver se fica bem claro para vocês. Então vamos lá de novo a nossa linda tabelinha, né? A tabelinha meio velhinha, coitadinha. Então vamos ver lá, não esqueçam que nós temos aqui, tudo em azul aqui, todos são o que mesmo? Metais, que apresentam na camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons, né? E os não metais, ou ametais, que tem na camada de valência 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Bem, então, o que vocês acham, né? Os químicos, enfim,
sempre houve uma indagação assim, por que será que todos esses elementos, os átomos desses elementos químicos aqui, são extremamente reativos? Lembra que eu falei para vocês do sódio? O sódio na presença da água, ele fica doidinho, ele pega fogo, ele explode e vai formar outras substâncias. Né? Com a água ele vai formar o hidróxido de sódio, que é soda cáustica, mais hidrogênio, que é inflamável e tal. Por que o cloro também reativo, é uma substância extremamente até tóxica, né? Reativa, reage com bastante facilidade? Por que alguns átomos reagiam, a maioria dos átomos reagem e esses átomos, enfim, eles nunca estão sozinhos, nunca aparecem isolados na natureza. Eles estão sempre unidos uns aos outros, que podem ser um igual ao outro, quando nós temos então as substâncias simples, né? Ou os átomos podem ligar-se, um átomo ligar-se com elementos diferentes. Graças a isso, né, gente, que nós temos lá 118 elementos químicos e vocês não têm nem ideia de como enumerar todas as substâncias que existem na nossa Terra e que são decorrentes da união entre esses átomos. Tudo, enfim, tudo. Você já sabe desde o primeiro dia de aula, né, que tudo é resultado, então, de substâncias químicas que se formam pela união desses elementos que nós conhecemos aqui. Não existem outros elementos fora esses aqui, né? Então, eles se unem para formar as inúmeras, incontáveis substâncias que estão por aí. Agora, vejam bem o seguinte, muitos desses elementos, que é bom eu esclarecer para vocês, acho que eu não falei na aula anterior, não são elementos naturais, não existe na natureza, tá, gente? Nós temos na natureza até o urânio. O urânio é um elemento natural que pode ser encontrado na natureza. Antes do urânio, nós temos como elemento artificial, que não existe naturalmente. Nós temos o frâncio, nós temos o tecnécio, o promécio, que está aqui, o promécio, e o astato. São elementos artificiais que nós chamamos de elementos cis-urânicos, porque se localizam na tabela periódica antes do urânio. Tem número atômico menor do que 92, que é o urânio. Todos os elementos após o urânio, todos esses elementos, os novos que estão surgindo agora, são elementos artificiais, criados em laboratório, por reações radioativas, tá? Então, mas isso é só para esclarecer vocês. Então, o número de elementos químicos não é tão grande, mas o número de substâncias é muito grande, né? Então, vamos ao que interessa na aulinha de hoje. É o seguinte, então eu falei para vocês que os elementos químicos são muito instáveis, são extremamente instáveis. E o que é que tem que acontecer para eles se tornarem estáveis, terem a sua estabilidade, a sua tranquilidade, o seu sossego? O que é que vai precisar? Então, isso encasquetou muito os químicos durante muito tempo. Até que Cossel e Lewis, né, verificando depois do advento da distribuição eletrônica, dos elétrons, da distribuição eletrônica, esses cientistas verificaram que que existe, como vocês sabem, uma família na tabela periódica, um grupo que é estável, que não precisa estar se ligando com outros para ficarem felizes. Eles já são estáveis por conta própria, né? Sozinho eu me garanto, no caso, né? Que são os gases nobres, raros, ou inertes. Tanto que esse nome inerte é porque eles não costumam reagir com outros elementos, embora isso seja possível. Hoje nós conhecemos elementos, substâncias, aliás, formadas por gases nobres com outros elementos, mas isso não é muito comum. Então, então vamos estudar o que é que os gases nobres têm que os outros não têm e que invejam. Todos os átomos querem ser parecidos com um gás nobre, querem ter uma configuração eletrônica semelhante ao gás nobre mais próximo a ele na tabela periódica. Eu já vou explicar para vocês. Então, o Cossel, como eu disse, e o Lewis verificaram que, por exemplo, o helinho, que é o primeiro gás nobre, ele tem apenas 2 elétrons. Então, esses elétrons é 1s2. Então, o único gás nobre que vai apresentar 2 elétrons na camada de valência e sua camada de valência é a camada K. E vocês sabem que na camada K só cabem 2 elétrons.
Então, o Elinho tem a sua camada de valência completa, com 2 elétrons. Os outros elementos químicos, o neônio, por exemplo, o neônio de número atômico 10 tem a sua distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Então, na primeira camadinha, ele tem 2 elétrons. Na segunda e última camada, no caso, ele tem 6 com mais 2, 8 elétrons na última camada. Aí nós temos lá neônio, o argônio, com número atômico 18, né? O argônio tem qual configuração eletrônica? Vamos lá, vamos relembrar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ou seja, na primeira camadinha tem 2 elétrons, na segunda camadinha, não esqueça que nós temos que reunir os subníveis, né, pessoal? Aqui são 8 elétrons na camada de valência, né? São 12, 13... Opa, eu errei aqui, né? Não, são 6, 7, 8, 9, 10, 16, tá certo. 8, e aqui 8 elétrons também na camada de valência. Então, vocês notem aqui que fora o Elinho, porque ele só tem uma camadinha, que é a camada K, o neônio, o argônio apresenta na camada de valência 8 elétrons. E se eu for fazer a configuração aqui de todos os gases nobres, no final, na última camada, na camada de valência, no nível mais externo, ele vai apresentar, todos eles vão apresentar 8 elétrons na camada de valência, o que levou os químicos a chegarem à conclusão de que essa fosse uma configuração estável, que proporcionaria estabilidade para o átomo, deixaria o átomo, então, na maior tranquilidade, né? Então, é isso que acontece com os gases nobres. E eles perceberam que todos os demais elementos da tabela periódica têm essa tendência, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Se vocês perceberem, como eu já falei para vocês, os metais têm quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3. E a tendência dos metais é sempre doar elétrons, perder esses elétrons. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar o magnésio. O magnésio pertencente à família 2A, que é o metal alcalino terroso, tem número atômico 12. Vamos fazer sua configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ó, 2, 4, 6, 10, 12. Tá. Na primeira camada, o magnésio tem 2 elétrons. Na segunda camada, tem 8 elétrons. E na última camada, tem 2 elétrons. 2 elétrons dá estabilidade para o átomo? Não dá, mas o Elinho é porque ele tem só uma camada, não esqueçam disso. Passou de uma camada, todo elétron quer ter 8 elétrons na camada de valência, tanto que isso é conhecido como regra do octeto. A maioria das vezes um átomo adquire estabilidade, não é sempre, toda regra tem a sua exceção, não esqueça. Então, na maioria das vezes, os elementos ficam felizes quando tem 8 elétrons na camada de valência. Então, qual é a tendência do magnésio? Perder esses 2 elétrons aqui para ficar com 8 na camada de valência. E isso vai acontecer com todos os metais que tenham até 3 elétrons na camada de valência. Já o não metal, vamos pegar o flúor, por exemplo. O flúor tem 9 elétrons no total, número atômico 9, número de prótons 9, igual ao número de elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p5. Na primeira camadinha, 2 elétrons. Na segunda camadinha, 7 elétrons. Está o flúor feliz? Não. Por quê? Porque o flúor quer ter 8 elétrons na camada de valência como o gás nobre mais próximo a ele, que é o neônio. Então, se ele ganhar um elétron de algum outro átomo, ele ficará com 8 elétrons. Ficará com a mesma distribuição eletrônica que o neônio, que é o seu vizinho aqui na tabela periódica. Então,
Gravem bem na cabecinha. Todo átomo tende a querer ficar com uma configuração eletrônica semelhante ao gás nobre mais próximo a ele na tabela periódica. Vejam bem, o lítio quer ficar igual a Helinho, o berílio também quer ficar igual a Helinho, o sódio quer ficar igual ao neônio, o potássio quer ficar com... Não é igual, nunca ele vai ficar igual, ele vai ficar com a distribuição eletrônica igual. Ao perder, então, os metais alcalinos perdem um elétron, os metais alcalinos terrosos perdem 2 elétrons. A gente vai deixar de lado os elementos de transição simples e os elementos de transição interna por enquanto. Vamos trabalhar apenas com esses elementos representativos, porque há algumas exceções aqui, embora os metais de transição tem 1 elétron na camada de valência, os de transição interna tem 2 elétrons, né? Caracterizando os metais então. E a turminha daqui, ó, quem tem 5 ali, quem tem 4, só que quem tem 4 nós vamos ver em próximas aulas. Quem tem 5 elétrons, professor? Qual é a tendência de quem todos os elementos têm 5 elétrons, que nossos professores assumiram ser bem bichas, Marcos? Ou então, não podemos assistir sábado a biologia, Moscóvio, que é o MC aqui, né? MC. Eles têm 5 elétrons na camada de valência. Qual seria a tendência deles? Ganhar 3, 5, 6, 7, 8. Quem tem 6 elétrons, que são os calcogênios, que são os 7 porquinhos, a tendência deles é receber 2 elétrons. E quem tem 7 elétrons na camada de valência, que são os halogênios, tem tendência a receber 1 elétron. Para isso, como é que eles vão receber ou perder elétrons? Nenhum átomo vai perder elétron à toa, né? Nós já aprendemos dos íons, né? Quando nós demos aulas de íons. Então, os átomos, na verdade, eles se tornam íons quando eles se ligam com outros átomos, tá? Então, para conseguir a estabilidade, ou seja, 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada K, como é Helinho, que é um gás nobre, os átomos vão perder elétrons, receber elétrons ou compartilhar elétrons. E esse dar, receber e compartilhar vai dar origem às chamadas ligações químicas, que a gente vai aprender agora a ligação iônica na página 6. Eu vou começar pela ligação iônica, tá, gente? Ligação iônica forma íon, se é covalente não. O hidrogênio faz as duas, depende da situação. Os átomos ligam-se entre si, tentando configurar 8 elétrons na última, ou 2 na camada K, com menos de 4 elétrons na camada de valência. Os metais perdem elétrons. Esta é sua tendência, com 4 elétrons ou mais na referida camada. Os não metais ganham elétrons, sendo ela completada. Ligação iônica forma íons e é covalente não. O hidrogênio faz as duas, depende da situação. Então, é isso que eu falei para vocês, gente. Então, os metais com menos de até 3 elétrons na camada de valência tendem a perder elétrons. E os átomos que têm de 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência tendem a receber elétrons para completar essa camada, ou seja, completar com 8 elétrons, tá? E nós temos aí a primeira ligação que nós vamos estudar, que é a ligação iônica. Ligação iônica forma íons, é covalente não. Então vamos lá, ligação iônica. Agora a gente vai se ligar nisso aqui, tá, gente? Vai ficar bem alegrinha, bem feliz da comida e tentar entender. Ligação iônica é uma ligação muito forte entre os átomos, tá? É a mais forte das ligações. Podemos dizer que ela é semelhante à ligação metálica em força de atração entre os átomos que se ligam. Vamos dar um exemplo aqui para vocês da ligação iônica, que é a primeira ligação que a gente está aprendendo então, tá? Forma íons. O que são íons?
São átomos que perderam e tornaram-se cátions e átomos que receberam e tornaram-se ânions. Vamos estudar aqui a situação do nosso amiguinho sódio. O sódio tem 11 elétrons no total. 11 prótons e 11 elétrons, porque nós sabemos que o átomo é eletricamente neutro, tem um número de prótons e elétrons igual. Vamos colocar aqui o sódio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 prótons. Não estou mostrando os nêutrons, né? Na primeira camadinha, o sódio tem 2 elétrons, que é o máximo que eu posso colocar. Lembra lá? 2, 8, 18, 32 e 32, 18 e 8, é o número máximo de elétrons que cada um pode conter. Porém, na última camada, nenhum átomo pode ter mais do que 8 elétrons, que é o que dá a sua estabilidade. Na segunda camadinha, KL, né, KL, ele terá 1, 2, 3, 4, 5, fazer com cor diferente, né? 6, 7, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Porém, 8 com mais 2, 10. Na terceira camada, o sódio tem apenas 1 elétron. Perguntinha, é o sódio feliz? É o sódio estável? Não, não é. Porque ele tem 1 elétron na camada de valência. Ele quer ter quantos? 8, né, gente? 8. Então, o sódio, ele é neutro, eletricamente neutro do jeitinho como ele é, ó. Tem 11 prótons, 11 elétrons, portanto, a sua carga total é 0, né? Ele está neutro, mas não está estável, certo? No outro lado da tabela periódica, aqui o sódio, o metal alcalino. Todos os metais alcalinos têm 1 elétron na camada de valência. Vamos colocar agora o cloro. O nosso amigo clorinho tem número atômico 17, ou seja, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Então, no núcleo ele tem 17 prótons, cargas positivas, não esqueçam que é a identidade do átomo. Na primeira camada, o cloro tem 2 elétrons, né? Na segunda camada, ele tem, vamos lá, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada. E na terceira camadinha, o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu fazer direitinho aqui para vocês não se confundirem. O sódio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Primeira camada, 2 elétrons, que eu coloquei aqui, ó, 1, 2. Segunda camadinha, 8 elétrons, que estão aqui. Terceira camadinha, 1 elétron. Então, ele tem 1 elétron na camada de valência, não é feliz, não é estável, né? O clorinho também, vamos fazer a configuração. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Vai ficar na primeira camada, 2 elétrons, na segunda camada, 8 elétrons, na terceira camada, 7 elétrons. O cloro também não está estável. Ele quer ter na última camada 8, regra do octeto. Muito bem. Então, o que é que pode acontecer? Agora vejam bem que vamos fazer o que nós fizemos com o sódio, faremos com o cloro. O cloro tem 17 prótons, 17 elétrons, ou seja, sua carguinha é 0. Ele é neutro, porém instável. Vamos imaginar, queridos, agora... A gente não pode ir, nós vamos imaginar uma praia, assim, deliciosa, no entardecer. Já está aparecendo, assim, a lua, né? Refletindo naquelas águas maravilhosas da praia. E as ondas beijando a areia. Um ambiente bem romântico. Vem o sodinho de cabeça meio baixa, assim, um tanto quanto infeliz, né? Porque ele gostaria do quê? De dar esse elétron, de poder dar para alguém esse elétron para poder ficar com 8 na última camada. Então o sodinho vem cantando.
Eu quero dar o meu elétron, preciso dar, quem vai querer? Tenho que dar pra ficar estável. Do outro lado, vem havendo o cloro. Também meio cabisbaixo, né? Assim, já diferentinho, né? Ele já é mais assim, não sei que ritmo é esse aqui. Vem vindo o Clorinho cantando o quê? O Clorinho canta. Que falta eu sinto de um elétron, que falta me faz um elétron. Mas como eu não tenho ninguém, eu passo a vida assim tão instável. Eu só quero um elétron pra completar meu octeto. Um elétron assim, do meu jeito assim, pra eu poder ficar estável. Isso aí. Aí quando o sódio encontra com o cloro, o que é que acontece? Um corre para o outro e naquele amplexo, naquele abraço, o sódio doa um elétron para o cloro. Doa definitivamente, para sempre. O sodinho doa um elétron para o cloro. Doa. Ele queria dar e o cloro quer receber. Finalmente, os dois tinham. Então, o que acontece aqui? O sódio perde o seu elétron e fica com 8 na camada de valência. E o clorinho ganhou um elétron do sódio, esse aqui veio do sódio. Ficou com 8 na camada de valência. Os dois ficam o quê? Estáveis. Meu Deus, que coisa boa! Então, o que acontece aqui, gente, agora? Vamos ver lá. O nosso sódio, que tinha 11 prótons, agora tem 10 elétrons, adquire uma carga positiva, é um cátion. E o o cloro tinha 17 prótons, nos prótons nunca a gente mexe, por isso que ele é a identidade do átomo. E tem agora 18 elétrons, cargas negativas, adquiriu uma carga negativa, transformou-se então num ânion. Mas vejam bem, agora que o sódio deu, e quem dá nunca mais fica o mesmo, né? O sodinho transformou-se agora num cátion, sódio de carga positiva, ele vai ter que casar com o cloro, que tem agora carga negativa. Tem aqui, como é que eles vão se casar? Como é que eles ficam unidos? Ficam unidos, gente, por uma força que nós chamamos força eletrostática, de suas cargas opostas. Então agora nós temos carga eletrostática. Tem cargas opostas se atraindo aqui. Você sabe que positivo atrai negativo, né? Então aqui positivo atraindo negativo. Vem cá, vem cá, vem cá. Ficam juntos, vão até fazer um casamento aqui, né? Como é que vai ser esse casamento? Então vai lá, tudo na imaginação, também na alegria, né? No teatro aqui. Então vai lá o padrinho de sódio, você vai casar-se e ficar para sempre com o cloro até que não é que a morte o separe. No caso agora o sódio pode se separar do cloro, sabe de que forma? Se eu colocá-los na água. Se eu colocar, vejam bem, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é sólido na temperatura ambiente, como será todos os compostos iônicos, pessoal? Todos os compostos iônicos serão sólidos na temperatura ambiente, tá? Então o cloreto de sódio não vai, todos, não tem exceção, aqui não tem exceção. Por causa que vocês sabem que quanto maior a força de atração entre os átomos, maior a tendência a se tornar sólido. E aqui a força de atração é muito grande, a maior força que tem entre dois átomos, que é a força eletrostática, tá? Muito bem. Mas se eu colocar na água, a água vai fazer o quê? A água vai separar os íons. Nós vamos mostrar isso até numa aulinha prática para vocês. Separa o sódio positivo do cloreto negativo
eles vão se separar. Ou quando eles forem fundidos, ou seja, vejam bem, os compostos iônicos, que formam um composto iônico, eles têm altos pontos de fusão e de ebulição. Se você colocar o açúcar para derreter, para fundir, quer dizer, você vai ter uma temperatura de 100 graus, ele já começa a fundir, porque é um composto, como nós vamos estudar mais tarde, não é um composto iônico. Já o cloreto de sódio precisa de 800 graus para que ele se funda. Então, eles apresentam altos pontos de fusão, porque estão muito unidos através da força eletrostática. Querido, outra coisa que isso aqui é um pouquinho complicado para vocês entenderem, mas essa maneira de eu representar aqui o cloreto de sódio, um para o outro só, um elemento sódio, um elemento cloro, ou dois ou três, como a gente vai mostrar em outras fórmulas, não é bem a realidade, tá? Isso aqui é mais uma maneira didática para vocês. Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica um cristalzinho de cloreto de sódio, tá? Na verdade, quando o sódio liga-se com o cloro, eles formam formas geométricas bem definidas, com número de coordenação, uma porção de coisas que são olha aqui, ó. Isso aqui eu deixei formar os cristalzinhos de cloreto de sódio, para que vocês possam ver que a ligação iônica, na verdade, formam estes cristais, tá? Não é que eles vão ficar assim só um sódio e um cloro, não é isso. Na casa do cloreto de sódio, acho que o número de coordenação é 6, mas isso não importa para vocês no momento. Só para vocês verem ali os cristalzinhos, aqueles são cristais de cloreto de sódio. Na apostila de vocês tem lá, ó, tem esse desenho também, tá? Deixa eu achar aqui, tem esse desenho aqui, que na verdade é uma representação do que nós deu para ver, né? Naquele que eu deixei, aquilo ali era do Padre Manzotti, que ele pede para a gente deixar sal e água para ele abençoar, e eu acabei deixando o sal separado, ele evaporou toda a água e acabou formando os cristais de cloreto de sódio. Então que isso fique bem claro para vocês, tá? Essa forma de a gente representar é didática, tá? Sempre a gente vai representar assim, não vai formar, não vai desenhar mesmo as formas que tem os compostos iônicos, que são retículos cristalinos bem complexos, tá? Bem, gente, então vamos lá. Como é que é o negócio da ligação iônica? Ligação iônica forma íons, é covalente não. O hidrogênio faz as duas, depende da situação. Os átomos ligam-se entre si, tentando configurar 8 elétrons na última, ou 2 na camada K, com menos de 4 elétrons na camada de valência. Os metais doam elétrons. Esta é sua tendência, com quatro elétrons ou mais na referida camada. Os não metais ganham elétrons, sendo ela completada. Os íons, como é que é? Com perda ou ganho de elétrons, os íons se formarão. Positivos e negativos, cátions e ânions serão. E por força eletrostática, unidos eles ficarão, formando compostos iônicos através da ligação. Vou passar essa musiquinha para vocês no nosso grupinho e vocês vão cantar comigo para vocês, ó, aprenderem direitinho a ligação iônica, tá? Então agora eu vou fazer um resuminho e depois nós vamos aprender como fazer os exercícios de ligação iônica. Como é que a gente vai fazer as ligações iônicas? Nós vamos fazer apenas pela ligação, pela maneira como Lewis, representando os elétrons da camada de valência. Nós vamos fazer primeiro um resumo que eu gostaria que vocês copiassem no caderninho, né, gente? Um dia eu vou olhar esse caderninho de vocês e ver como é que situação ele está. Então, a ligação iônica ocorre entre quem? A ligação iônica ocorre entre metal e não metal ou ametal. Então, a ligação iônica ocorre entre metal e ametal. A metal é não metal. Os metais, tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 1, 2 ou 3 elétrons
na camada de valência. E qual a tendência que os metais têm? Perder elétrons. Eles vão perder ou 1, ou 2, ou 3 elétrons. Cada vez fica mais difícil de perder, tá? Até 3 ainda vai, né? Então, perdem esses elétrons. Perdem elétrons. Doam elétrons, né? Perdem elétrons. Perdem elétrons. Quando o metal perde elétron, ele se transforma no quê, gente? Ele se transforma num cátion, que é um íon positivo. Por que positivo? Porque o número de prótons fica maior do que o número de elétrons. Tem que pensar que antes o número de prótons era igual ao número de elétrons. Perdendo elétrons, o número de prótons fica maior. Um ametal. Quantos elétrons tem um ametal na última camada? 5 e 4. Professora, 4 é outra história, peraí. 5, 6 ou 7, né? E 7 elétrons, esse E aqui é elétrons, tá? Negativo. Elétrons na camada de valência. Os ametais, o que acontece com os ametais? Recebem elétrons, sendo ela completada a ligação, recebem elétrons. Quando um átomo recebe elétron, ele deixa de ser um átomo neutro e passa a ser um ânion. Ânion, que é um íon negativo. E o cátion e o ânion ficam unidos pela chamada força eletrostática. Eletrostática, tá? Então, a ligação iônica é a ligação entre eletrostática. Então, vamos lá. Sempre que um metal se liga com um não metal, metais têm na camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons. Os ametais têm 5, 6 ou 7. Os metais tendem a doar esses elétrons para os não metais. Então, metais perdem elétrons, não metais recebem elétrons. Os metais transformam-se em cátions, que são íons, por isso a ligação é iônica, íons, né? E os não metais transformam-se em ânions, que são íons negativos. E sempre o positivo atrai o negativo. E todos os compostos iônicos, sem exceção, são sólidos na temperatura ambiente, porque essa força eletrostática é muito grande, tá, gente? Muito bem. Agora a gente vai ver como é que nós fazemos as ligações como é que vocês vão fazer os exercícios que vão aparecer para vocês fazerem ligações. Digamos que eu quero que vocês liguem agora o magnésio, tá? O magnésio e o cloro. O cloreto de magnésio, que é um remedinho até que a gente toma para dores nas articulações, né? Então costuma ser um pozinho que o pessoal dissolve na água e toda manhã toma um tantinho para evitar, depois de ficar belhoco, né? Vocês vão ver, vocês também vão ficar belhoco um dia, ficam com dores nas articulações. Então o cloreto de magnésio ajuda, né? Então vamos ver aqui. O magnésio tem número atômico igual a 12 e o cloro tem número atômico igual a 17. Como é que a gente vai fazer a ligação entre os dois? Então, primeira coisa, vocês têm que fazer a configuração eletrônica. Por isso que eu falei para vocês que era indispensável, que não dá para escapar de não aprender, dá para escapar de aprender a fazer a distribuição eletrônica. Então, magnésio, ou você olha na tabela periódica e vê quantos elétrons ele tem na camada de valência. Mas isso se você tiver a tabela em mãos. E se não tiver, tem que fazer a configuração. 1, S, 2, 2, S, 2, 2, P, 6, 3, S2. Pronto, distribuiu os 12. 2 no S, 8 na camada 2 e na camada 3, 2 elétrons. Pergunta, é o magnésio feliz? Não, porque ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele quer ter quantos? 8. Então, qual é a tendência do magnésio? Doar. Então, como é que a gente vai fazer o exercício? Eu quero a ligação entre os dois e a fórmula resultante dessa ligação.
Então, nós vamos fazer a fórmula de Lewis, tá? Lewis, tá? Lewis é que fez esse tipo de ligação que nós vamos aprender agora. Então, o magnésio, nós vamos representar os elétrons da camada de valência como pontinhos, assim, vamos fazer bolinhas, tá? Bolinhas. Quantos elétrons tem o magnésio na camada de valência? 1, 2 elétrons na camada de valência. Então, representa só os elétrons. Então, o símbolo do elemento e os elétrons da camada de valência. E o clorinho? O clorinho nós sabemos que pertence à família 7A, é um halogênio, foram classificados Brasil, Itália, Atenas, e hoje nós temos o, eu sempre esqueço do bendito, tenesino. Ó, gente, eu tenho que aprender esses outros, também vocês têm que aprender todos esses daqui, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Fazendo a configuração eletrônica, 2 na primeira camada, elétrons. 6 com mais 2, 8 elétrons na segunda camada. Na terceira camadinha, 5 com mais 2, 7 elétrons. Ah, o cloro feliz? Não, porque o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. E o cloro quer ficar igual ao argônio. Se ele ganhar 1 elétron na camada de valência, ele vai ficar com uma configuração eletrônica semelhante à do argônio. Não que ele vai ficar igual ao argônio, por favor, às vezes eu falo isso, mas não é igual. Ele vai ficar com uma configuração eletrônica semelhante ao argônio, que lhe confere estabilidade. Então a gente vai representar. E aqui, pessoal, só tem uma posição, hein? Mamãe e papai. O primeiro é o metal que eu tenho que colocar e o segundo o não metal. Sempre. Nada de pôr o não metal na frente, depois o metal. Não. O que vai dar vem por primeiro, o que vai receber vem depois, tá? Então o clorinho. O clorinho é um cara que tem quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha, na representação de Lewis, repetindo, a gente coloca o símbolo do elemento, os elétrons da camada de valência só. Porque nós sabemos, ó, que se ele perder esses 2 elétrons, ele vai ficar com 8. E se o cloro receber 1 elétron, ficará com 8 também. Então, o magnésio tem que dar 2 elétrons e o clorinho tem que receber quantos? 1 só. Porque tem que ficar com 8, olha. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então ele fica estável com 8, não pode receber mais do que 8. 8 também não pode. Então o que acontece? O magnésio diz, oi Clorinho, eu tô a fim de dar, você quer? E o cloro, claro, quer. O que acontece aqui? O magnésio doa um elétron para o cloro. Então esse elétron veio lá do magnésio, tá? Um elétron. Quantos elétrons ficou o cloro? Conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o magnésio, agora, Clorinho, eu quero dar mais um. E o cloro falou, não posso, chega, tá bom pra mim. Já cheguei na minha estabilidade, cara, agora se vira. Pra mim já tá bom. E o cloro, ó, larga não pode mais receber nenhum. Então o que acontece? Chamamos o irmão gêmeo do cloro, chamamos mais um cloro. Pode fazer isso, professora? Pode e deve. Né? Pode pegar quantos cloros você quiser, tantos magnésios quantos vocês acharem necessários. Então pego mais um cloro, irmãozinho gêmeo do cloro, elemento químico cloro. Vamos lá. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1, 2, 3. Todo cloro terá sempre 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tá bem de ganhar um, não tá? Então, o que o magnésio faz? Doa para ele o seu último elétron ali, ó. Doadinho, ó. Doa, certo? Então, o cloro, o magnésio doou os 2 que ele quis doar. O cloro, por sua vez, cada cloro recebeu 1 elétron só. E o cloro doou 2. Olha, ele tinha 2 para doar, para ficar com 8 na última camada. O clorinho só podia receber 1. Então, eu preciso de 2 cloros. Ele dá um para um e outro para outro cloro, certo? Como é que é a fórmula agora do cloreto de magnésio que a gente compra na farmácia? Eu ponho sempre o metal na frente, não vão esquecer isso que é fundamental. Desde o tempo
do EPA. Já era assim e nós temos que continuar fazendo direitinho, vocês têm que aprender bonitinho. Então, vai ser o magnésio, que é o metal que doou, certo? Quantos magnésios usei? Vou pôr só um átomo de magnésio, um elemento magnésio. Quantos, então eu ponho cloro, tá? Ele ligou com cloro. Quantos cloros eu usei? 2. Então, esse 2 eu ponho aqui embaixo, que é o índice, tá? É o índice. Então, aqui nós temos o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio tem esta fórmula aqui. Por quê? Porque tem essa fórmula. Porque o magnésio vai sempre ter que dar 2 elétrons e cada cloro tem que receber 1 elétron, né? Então, como ele tem que receber 1 elétron, eu vou precisar de 2 cloros. Se eu quisesse fazer as cargas, gente, tá? Às vezes pede representação com cargas. Então, eu vou pôr sempre o metal na frente, né? Quantos átomos de magnésio usei? 1. Quantos elétrons o magnésio doou? 2. Se ele doou 2 elétrons, qual é a carga que ele fica? 2 mais, tá? Então, o magnésio fica com carga 2 mais. O cloreto, tá? Quantos cloros eu usei? Agora não é mais cloro, é cloreto. Quantos cloros eu usei? 2. 2 cloros. O número de átomos eu coloco aqui embaixo. E em cima fica a carga. Se vocês assistiram bem aquela aulinha de íons, vocês vão se lembrar, né? Com perdão, o ganho de elétrons, os íons se formarão, positivos e negativos, cátions e ânions serão. Então aqui, o cloretinho, cada cloro recebeu quantos elétrons? 1. Então eu ponho 1 menos. O que é isso aqui, gente? Carga, carga. Isso que eu coloco aqui é o número de átomos que participaram da ligação. Número de átomos, tá? Número de átomos. Então, não pode fazer confusão. E o número total de cargas num composto, é bom vocês aprenderem desde já, é sempre 0. Zerinho. Por exemplo, 2 vezes menos 1, quantas cargas negativas eu tenho? 2 cargas negativas. 1 magnésio vezes 2 cargas positivas, quantas cargas que eu tenho positivas? 2. 2 mais e 2 menos. Eu não vou exigir de vocês isso agora, tá, gente? Mas é bom vocês saberem já. Eu quero, sim, por enquanto, que vocês saibam fazer esse tipo aqui, representação de Lewis e a fórmula contendo o número de elementos que fazem parte da fórmula. Vocês terão no primeiro ano lá. Não sei, aqui nem olhei na apostila direito se vai aparecer alguns exercícios desses. Se aparecer mais tarde, aí eu reforço com vocês essa parte aí. Agora vamos fazer outra ligação, tá? Para vocês aprenderem bem direitinho. Não adianta dizer que a aula ficou comprida e que adianta fazer uma aula curtinha, curtinha, curtinha e que vocês fiquem em dúvida. Então, melhor fazer vários exercícios para ver se vocês aprendem bem. Vamos fazer agora a fórmula da bauxita, que é a fórmula como o alumínio é encontrado na natureza. O alumínio tem número atômico 17 e ele é encontrado na natureza ligado ao oxigênio, que tem número atômico 16. Desculpe, é 8. 16 é a massa. 8. Vamos fazer a configuração eletrônica e o alumínio não é 17 também, é 13. Vou dar o cloro na minha cabeça, né? 13. Fazendo a configuração eletrônica. Vamos lá, gente. Alumínio. 1S2. 2S2. 2P6. 6, 7, 8, 9, 10. 3S2, 3P1. Quantos elétrons na primeira camada? 2. Quantos elétrons na segunda camada? 8. Quantos elétrons na terceira camada? 3. Então, pergunto, é o alumínio estável? Não, porque o alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, tá ele aqui, ó, na família 3A. Se vocês souberem a família, você nem fazer configuração eletrônica, mas eu tô fazendo para vocês entenderem que se ele doar esses 3 elétrons, ele ficará com 8 na anterior. Porque já teve aluno que me perguntou, prof, mas se ele ser 10 elétrons, ele vai ficar sem nenhum? Sem nenhum nesta camada 3, mas ficará com 8 na camada anterior. E o alumínio ficará, então, com a configuração eletrônica igual ou semelhante à do neônio. Ó, tá mais perto do neônio,
tá? Com 10 daí, ó, 8, 9 e 10. Perdendo esses 3 aqui, ele vai ficar com a configuração do neônio, 2 e 8. Se vocês observarem aqui do ladinho, tem a configuração, né, gente? E o oxigênio? 1S2, 2S2, 2P. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? Da família 6A. Se ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então aqui vai ser 4, né? Quantos elétrons na primeira camada? 2. Na segunda camada, 4. 6. É um oxigênio feliz? Não. Ele precisa de quantos elétrons na última camada? 8. Então ele precisa fazer o quê? Ganhar 2. Então o alumínio tem que perder 3 e o oxigênio tem que ganhar 2. E agora, José, como é que a gente vai fazer essa ligação aqui pela representação de Lewis, onde a gente representa os elétrons da camada de valência? Não esqueçam que o primeiro átomo é o metal. Primeiro, o símbolo do metal. Quantos elétrons ele tem na camada de valência, eu coloco aqui na forma de borlotinhas. 1, 2, 3. O que essas 3 bolotinhas? Os 3 elétrons na sua camada de valência. Ele vai ligar-se com o oxigênio. Tem quantos elétrons na camada de valência? Opa, 6, né? Eu vou fazer assim, ó. 1, 2, pode fazer também, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e o alumínio tem 3. Então a gente vai brincando, isso que é uma brincadeira, é muito gostoso, gente. É muito bom. Olha aqui, ó. O alumínio doa 1. Eu tenho que contar, ele tem que doar os 3, né? Então doa 1. Quantos elétrons com o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais um que ele ganhou, 7. Estão estáveis? Não, ainda não. O alumínio tem que doar 2 ainda e o oxigênio tem que receber só mais um. Ele só pode receber mais um. Então, o alumínio dá mais um elétron para o oxigênio, beleza? Dá mais um aqui. Quantos elétrons para o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Eu estou estável com 8 elétrons na camada de valência. O oxigênio está super feliz da vida, mas o alumínio ainda não. O alumínio diz, espera aí, mas eu ainda tenho mais um elétron para dar, e agora? O que a gente faz? Chama o irmão gêmeo do oxigênio. Chama o irmãozinho gêmeo do oxigênio, tá? O oxigênio tem quantos elétrons? O alumínio fica lá, porque ele ainda tem um elétron, tá? Quando não acabar com os elétrons dele, eu não mexo com ele, não. Fica lá. Quantos elétrons tem o alumínio? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ele tem. Não posso nunca mudar disso, é 6, né? O alumínio dá um elétron para ele, tá? Quantos elétrons ficou o oxigênio? 7. Não está estável. O alumínio já deu os 3 elétrons que ele queria, está estável. O oxigênio ainda não. Então, o que acontece? Daí o oxigênio, mas eu não quero mais elétron, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu tenho que ficar estável, quero ficar estável. Como é que a gente faz? Chama agora o irmãozinho gêmeo de quem? Do alumínio. Podem pegar quantos vocês quiserem, como eu já falei para vocês, hein? Alumínio. 1, 2, 3 elétrons. Sempre com o número de elétrons certinho. Não vou pôr um só porque o oxigênio só quer um. Não. O alumínio, onde ele aparecer, ele tem 3 elétrons na camada de valência, né? O alumínio pega e dá um aqui para o oxigênio. O oxigênio ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então o oxigênio... Ai, que alívio, né? Ficou com 8 elétrons. E o alumínio, mas e agora? Eu que tenho 2. O que eu faço? Chamo o trigêmeo do oxigênio. Vamos pegar mais um oxigênio, então. O oxigênio que tem quantos elétrons, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais um elétron que recebe do alumínio, 7. Com mais um, 8. Nossa, que beleza. Então agora a gente ficou com todo mundo feliz. Esse alumínio tinha 3 elétrons na camada de valência do O3. Esse alumínio tinha 3 elétrons na camada de valência do O3 também. E agora, então, nós temos o composto óxido de alumínio, que é a bauxita, que é a maneira como o alumínio aparece na natureza. O alumínio não aparece na natureza do jeitinho que a gente tem ele nas nossas utensílios domésticos, não, tá, gente? É bem complicado de a gente ter o alumínio sozinho. A gente vai aprender isso também, é um método chamado de eletrólise, né? Então, alumínio, só um pouquinho. Alumínio. Quantos elétrons, quantos átomos de alumínio nós temos? 2, né? Quantos átomos de oxigênio nós temos? 3.
Então aqui ficou óxido de alumínio a fórmula. E já estão me dizendo que a aula tem que acabar. Eu vou passar um pequeno exercicinho para vocês, só para dizer que não passou, né? Que não deixou de passar. E depois nós continuamos na próxima semana. Um beijão, pensem bem naquilo que eu falei a vocês. Bonzinho sempre, Deus abençoe o caminho de cada um.